Olá, pessoal. Olá, turminha do sexto ano. Olá, pai, mãe, avô, avó, irmão, irmã e todos que ajudam essa galerinha com o dever de casa português para o sexto ano. Estamos de volta para mais uma lição. Mas antes, turminha, como vocês estão? Como estão em casa? Como estão na escola? Tranquilos? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. É muito bom ter vocês aqui. Eu sou o professor Regis e hoje, no nosso dever de casa, estudaremos verbo de forma simples, simples, simples. Vamos ao assunto. Pois é, turminha. Verbo é ação. E dentre todas as expressões do verbo, a que mais se destaca é ação, movimento. Vocês conhecem esta personagem? Escrevam aqui abaixo nos comentários quem ela é. Bom, falaremos sobre dois assuntos relacionados ao verbo: o modo e o tempo verbal. Vejamos a importância desses dois assuntos. Bom, não podemos falar sobre o modo e o tempo verbal sem antes definir verbo. Verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, existência e fenômenos da natureza. É preciso saber que todas as expressões do verbo acontecem a partir do momento da fala. É a palavra. Exemplo: o cachorro fugiu. A palavra fugiu indica ação, é um verbo. Houve um movimento. O outro exemplo: a criança está feliz. A palavra está é o verbo, indica estado, a condição de felicidade da criança. Outro exemplo: a água virou vinho. A palavra virou é verbo, indica mudança de estado. Mais um exemplo: choveu durante toda a noite. A palavra choveu é verbo, indica fenômeno da natureza. E mais um exemplo: estas árvores existem há centenas de anos. A palavra existe, verbo, indica existência. Modos verbais. Na língua portuguesa temos 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. O indicativo expressa fatos considerados reais, certos, verdadeiros. É o modo da certeza. O falante expressa, através do verbo, algo que é certo, verdadeiro, que acontece, aconteceu ou acontecerá. Exemplo: o cinema exibe o filme Os Vingadores. A palavra exibe é verbo. Uma certeza, modo indicativo. O modo subjuntivo expressa fatos considerados duvidosos, hipotéticos e incertos. É o modo das possibilidades. O modo subjuntivo é o modo da hipótese, da incerteza
o falante expressa, através do verbo, algo que pode vir a acontecer. Exemplo: imagine se você fosse Flash. Verbo: movimentando a ação. Imagine, hipótese, modo, subjuntivo. Modo imperativo pode expressar ordem, pedido, proibição, convite, recomendação, conselho. O imperativo é o modo em que o falante expressa, através do verbo, uma ordem, um pedido, um conselho, etc. Exemplo: venha por aqui, o filme começa já. Muito bem, o verbo venha, ele indica ou um pedido, no caso, ou um conselho, no caso desse exemplo. Tempos verbais. Os tempos verbais se relacionam ao momento expresso pela ação verbal. Momento expresso por quem fala. Se eu, como falante, me refiro a um momento passado, a ação e os fatos aconteceram antes da minha fala. Se eu me refiro a um momento no presente, os fatos acontecem simultaneamente à minha fala, junto com a minha fala. Se eu me refiro a um momento futuro, os fatos e as ações acontecerão depois, posterior à minha fala. Exemplo: no tempo passado, eu vi o encontro dos super-heróis. A palavra vi, verbo, no passado. Ação aconteceu no passado. O momento da ação foi no passado. Presente: eu vejo o encontro dos super-heróis. A palavra vejo, verbo, o momento é agora, junto com a minha fala. Futuro: eu verei o encontro dos super-heróis. A palavra verei, verbo no futuro, indica que a ação acontecerá futuramente, não agora. Vamos falar sobre o passado, que significa pretérito. Nos livros vocês encontrarão a palavra pretérito, que significa passado. Divide-se em pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Pretérito perfeito transmite a ideia de uma ação concluída, terminada. Ação concluída, terminada. Exemplo: a Vespa disse que houve um probleminha. Observem, ação passada, concluída, ela disse. Não diz mais. Que houve um probleminha. Este probleminha não existe mais. Verbo no passado, ação no passado, mas de forma concluída. Outro exemplo: nós também tivemos algo parecido. Verbo ter no passado, pretérito perfeito, ação concluída, tivemos, não temos mais. Pretérito imperfeito expressa a ideia de uma ação passada habitual que acontecia sempre, ou ação contínua. Exemplo: a Vespa falava sobre um probleminha. Constantemente ela falava sobre esse probleminha.
ação passada contínua, habitual. Outro exemplo, nós também tínhamos algo parecido. Verbo, tínhamos no passado, pretérito imperfeito, ação habitual, contínua. Tínhamos, acontecia sempre algo parecido. Mas que perfeito! Pretérito expressa a ideia de uma ação ocorrida no passado e anterior a outra ação também passada. Turminha, prestem bem atenção aqui nessa questão. O pretérito mais que perfeito expressa a ideia de uma ação ocorrida no passado e anteriormente a este passado havia acontecido uma outra ação. Vamos entender isto através do exemplo. A Vespa disse que houvera um probleminha. Observem, disse está no passado. E antes dela dizer, estava ocorrendo um probleminha. Antes dela dizer, antes dela falar, passado, estava acontecendo um outro probleminha. Também no passado anterior ao que ela estava se referindo. Quanto ao tempo futuro, divide-se em futuro do presente, futuro do pretérito. O futuro do presente expressa a ideia de uma ação que ocorrerá num tempo futuro, em relação ao tempo atual, em relação ao momento da fala. Exemplo: então chegará a hora de unirmos esforços de novo. Chegará. Agora, no momento em que se fala, não é o momento. É uma ação para o futuro. Outro exemplo. Vocês serão a terra 1. Serão verbo no futuro. Vocês serão futuro em relação à fala. Agora vocês não são. Futuro do pretérito expressa uma ideia de uma ação futura que ocorreria, desde que uma condição tivesse sido atendida antes. Exemplo: então chegaria a hora de unirmos esforços de novo se estivéssemos unidos. Observem, o verbo no futuro do pretérito chegaria com uma condição: se unirmos esforços novamente. Então essa hora chegará. Futuro do pretérito expressa uma ideia de uma ação futura que ocorreria desde que uma condição tivesse sido atendida antes. Então, é uma ação futura dependendo do hoje ou de uma ação anterior. Outro exemplo: vocês seriam a terra 1 se lutassem com mais garra. Verbo no futuro do pretérito condicionado à ação de lutar com mais garra. Locução verbal simples é a junção de dois verbos com a função de um, com o sentido de um. Exemplo: o atleta vai treinar. Dois verbos. Todos os dias. O atleta treina. Todos os dias. Um verbo, outro verbo. Podemos substituí-lo por apenas um verbo. Outro exemplo:
Paladino Patriota acabou de ter uma grande surpresa. Paladino Patriota teve uma grande surpresa. Locução verbal. Outro exemplo. Nós também tínhamos tido algo parecido. Nós também tivemos algo parecido. Dois verbos com sentido ou ação de um. Outro exemplo. Os super-heróis vão se reunir. Novamente. Os super-heróis se reunirão. Novamente. Verbo, verbo. Função de apenas um. Locução verbal. Simples. O verbo na construção do texto. Muito importante, turminha. Observem. O verbo é fundamental na construção e organização de um texto. Ele marca o tempo em que um fato acontece. Tempo presente, passado ou futuro. O verbo organiza o modo como o falante quer expressar suas ideias, certeza, dúvida, possibilidade, impossibilidade. É algo certo, confirmado, ou é algo duvidoso? É uma possibilidade ou uma impossibilidade? O verbo estabelece a concordância com o termo a que se refere, tornando mais precisa a sua identificação. Com quem acontece o fato? Em que circunstância acontece o fato? Observem a ausência do verbo com o texto, como perde o sentido. Aqui está uma parte do quadrinho dos super-heróis. O que nos diz aqui? Vamos ler. Então chegou a hora de unirmos esforços de novo. Só tem uma coisa errada. Vocês são a Terra 2, nós a Terra 1. Aqui tiramos o verbo e vamos ver se tem o mesmo sentido. Então, a hora de esforços de novo. Só uma coisa errada. Vocês a Terra 2, nós a Terra 1. Percebam como a ausência do verbo causou a estranheza do texto. Não entendemos o que aqui está escrito. Ficou muito diferente do texto dos super-heróis, do que está no quadrinho. Observamos, então, a importância do verbo na construção do texto. É hora de pensar. Mas temos conosco um super-herói que vai nos ajudar na atividade de hoje. Vamos, turminha, juntos resolver essas questões. Questão 1. Cite os verbos contidos na tirinha. Anotem todos os verbos e depois confirmaremos. Tempo. E então, turminha, anotaram os verbos no caderno? Vamos à resposta? Podemos, sim ou não? Podemos. Primeiro verbo. Vamos à resposta. Seja. Acertaram? Muito bem. Segundo verbo. Vamos à resposta. São.
Terceiro verbo. Vamos à resposta. Quero. Próximo verbo. Vamos à resposta. Ver. E o próximo? Estão. Mais um verbo? Estava. E o último? Tá. Ah, muito bem. Todos acertaram? Legal. Observem que o verbo tá, a expressão tá, é o verbo estar. Aqui nós estamos usando na linguagem coloquial, na linguagem informal, mas o verbo é estar. Questão 2. Há humor na tirinha? Sim ou não? Explique. Tempo. E então, turminha, há humor na tirinha? Sim ou não? Todos responderam? Muito bem. Vamos à resposta. Sim, no terceiro quadrinho, quando o coronel apresenta os super-heróis. Exatamente neste quadrinho aqui. Vamos para a terceira questão. Qual o tempo verbal da frase? O cachê dos outros estava alto. Tempo. Vamos à resposta? Pretérito imperfeito. O verbo está no passado. Pretérito imperfeito, ação contínua, ação que se repetia continuamente. Estava. Quarta questão. A expressão do paladino patriota no início da tirinha é a mesma do final? Explique. Tempo. E então, turminha, todos responderam? Observem a expressão do paladino no início da tirinha e no final da tirinha. Vamos à resposta? Não. No início ele está feliz para encontrar os super-heróis. No final está triste, decepcionado, porque os verdadeiros super-heróis não vieram. Aqui está a expressão de tristeza e desaponto do paladino patriota. Mas vamos ler a tirinha para entendermos melhor a história. No quadrinho 1, o coronel diz para Paladino Patriota: Paladino Patriota, seja bem-vindo aos Vingadores. Estes são a viúva e o arqueiro. No quadrinho 2, Paladino diz: Ah, que emoção! Legal, coronel. Mas eu quero mesmo é ver os famosões. Cadê o cara do martelo? E do escudo? E o da armadura? E o fortão? E o coronel responde: Ah, claro, estão ali, ó. E apresenta este grupo de super-heróis que não são os mesmos que o paladino patriota está esperando. No último quadrinho decepcionado, Paladino Patriota diz: Brincadeira! Isso, né? E o coronel diz: O cachê dos outros estava alto e, bom, a crise tá braba. Lamentável. Bom, pessoal, espero que o dever de casa tenha ajudado vocês com este assunto. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.
Até o próximo dever de casa. Fui! Não se esqueça de assistir às outras aulas. Assista, compartilhe, dê o like, inscreva-te.